tema dessa ministração é cálice e a morte de cruz. Cálice e a morte de cruz. A gente vai identificar nessa vida de Jesus algumas coisas que têm a ver com o cálice, essa morte de cruz, e muitas coisas passam batido na vida de Cristo. A gente está acostumado a ver como Paixão de Cristo um filme, e aí relata todo o sentido, toda a trajetória de Jesus. A gente vê as angústias, a gente vê os problemas que Jesus passou, a gente vê os milagres que ele fez, a gente vê os diálogos que ele tem com os discípulos, a gente vê ele falando com o próprio Pai em diálogo, dizendo para ele: Pai, eu preciso do Senhor, me direciona. Ele mesmo dizendo assim que nós temos que orar o tempo todo, porque é a oração que alimenta a nós. E tudo isso a gente vê nesse contexto. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite com você é para um elemento que vai fazer total diferença para você no caminhar com o Senhor. Qual é o elemento? O cálice. Esse cálice, ele tem para nós, como cristão, nós precisamos dar o devido valor a esse elemento do cálice. O elemento do cálice não é só aquele vinho que ele toma, não é isso. Aquilo ali é uma forma de você olhar para Cristo e você identificar que ali é um cálice, um vinho, mas o que está por trás do cálice é muito maior, e é o que nós precisamos aprender nessa noite. A gente está acostumado a ver a morte de Cristo como a maior simbologia da nossa vida, e de fato porque sem a morte nós não estaríamos aqui, amém, queridos? Foi na morte que ele pôde resgatar todos nós do pecado. Foi através do sangue dele derramado na cruz que ele pôde nos dar liberdade de poder prosseguir e não ter nada que pudesse nos impedir, nada que pudesse nos acusar. Hoje eu e você, nós somos livres em Cristo Jesus para todo sempre. O meu nome, o seu nome, com certeza está lá no livro da vida, escrito assim: Marcelo, você foi certificado, e mesmo em meio às suas imperfeições, o sangue do meu filho te alcançou, e hoje você é lavado pelo sangue. Então hoje o seu nome está aqui escrito no livro da vida, e graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque ele selou com anel forte. Ele disse para mim assim: agora ninguém pode tirar a salvação de você, a não ser que você mesmo vire as costas para mim. Mas eu creio que eu estarei com o Senhor sentado à mesa, e eu podendo receber do próprio Jesus o pão, o vinho, a comida, e sentir o cheiro dele e falar para ele: Senhor, foi difícil, mas eu venci. Obrigado pela tua força, obrigado, Espírito Santo, porque você esteve comigo em todo o tempo, andando ao meu lado. Quando eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, o Senhor me trouxe razão para continuar. Quando eu não tinha nenhuma condição de viver aquilo que eu mais almejava, o Senhor abriu os caminhos para que eu pudesse andar. Irmão, em nome de Jesus, se eu fosse você, daria um glória a Deus. Sabe por quê? Porque o teu nome está escrito no livro da vida, em nome de Jesus. O cálice e a morte, é isso que eu quero falar com você, e eu quero começar lendo um texto com vocês. Esse texto está lá em Mateus capítulo 26, versículo 38 e 39, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele falando aos discípulos. E ele avançou um pouco, foi um pouco mais adiante, curvou-se e colocou o rosto no chão e continuou orando. E essa oração é uma das orações mais sinceras descrita no livro da vida, a palavra de Deus. Por que mais sinceras? Porque estava partindo de um próprio Deus, de um próprio homem, dizendo assim: Pai, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse texto ele me traz alguns questionamentos. A primeira é que Jesus ele fala
e deixa muito claro aqui, Paulo, que a alma dele está profundamente triste. A tristeza abate, irmão. A tristeza tira a sua força. A tristeza tira a condição de você enxergar um palmo à sua frente. A tristeza, ela é tão poderosa que te faz encurvar. A tristeza, ela é tão eficaz que ela te coloca dentro de um quarto escuro, sem que você queira ver o sol do meio-dia. A tristeza, ela é tão poderosa que faz você desconectar de pessoas que você ama. A tristeza, ela é tão eficaz que ela coloca em você um conceito de que você não é nada e você não presta para nada. A tristeza, ela é tão profunda que entra dentro de você a ponto de você te deixar como se fosse alguém no pó. E Jesus está dizendo assim: a minha alma está profundamente triste. Que Deus é esse que fez milagres? Que Deus é esse que, quando nasceu, os homens foram lá e disseram assim: este é o rei a quem nós esperávamos? Que rei é este que falou que mesmo que o templo caísse, ele em 3 dias reconstruiria? Que rei é esse que fala que a sua palavra, aonde a presença dele está, a tristeza salta de alegria? Que rei é esse? E aí eu fico pensando, irmão, Deus me apontava pessoas nesse lugar, por isso que eu falei no meio do louvor, pessoas que estavam carregadas, tristes por dentro, que sorriam, não o sorriso falso, mas o sorriso de que, estou gritando e estou tentando ficar bem, mas quando lá dentro não está. Pessoas que estão nesse lugar achando que o mundo se acabou. Pessoas que estão nesse lugar achando que não há mais esperança nenhuma. Porque você ora, você está em comunhão com os irmãos, você chama os irmãos como Jesus chamou para estar ao lado dele. Ei, vigia. Ele não estava dizendo para vigiar aquilo, que os guardas vão vir aqui. Não, ele estava dizendo assim: ei, vigia, para você não cair em tentação. Para que eu não caia em tentação, para que as coisas nesse ambiente não alterem. Vigia comigo, porque eu estou profundamente triste, a ponto de morrer. Eu não sei você, irmão, mas algumas fases da minha vida eu pensei em morte, pensei em suicídio, pensei em várias formas de pegar meu carro, sair desesperado por uma rodovia, entrar com toda a força que o carro poderia ter na frente de um ônibus, de um caminhão, pular pela uma ribanceira, tomar remédio. Eu já pensei em tudo isso, porque a minha alma estava ferida, triste. Porque quando a alma está triste, às vezes a gente não escuta nem Deus falar conosco, sim ou não? Quando a alma está ferida, quando a gente está triste, a gente, por mais que ore, por mais que fale, por mais que a gente coloque ao Senhor, por mais que a gente jejue, por mais que a gente coloque todas as questões diante daquele Deus que nós sabemos que Ele nos dá a resposta, parece que não atinge os céus e a palavra do Senhor não vem a nós. Profundamente triste, uma das orações mais sinceras que você vai encontrar no livro da lei: eu estou triste. Você sabe que muitas vezes o que acontece conosco é que a tristeza, ela entra a ponto de as pessoas não poderem ajudar. Jesus estava clamando por ajuda: ei, só quero que vocês fiquem ao meu lado, só quero que vocês fiquem aqui, eu só quero que escutar a voz de oração de vocês, orem comigo, falem alguma coisa, anima meu coração, me traz uma palavra que eu possa ser transformado, me traz uma palavra de alegria. E sabe o que os discípulos fizeram? Deixaram ele lá. Assim com você, irmão, porque muitas vezes você clama por ajuda, você está abalado por algo que acontece na sua vida, você está abalado com situações que estão tentando minar a sua fé, tentando minar a sua relação com o Senhor, e você vai em um, você vai em outro, e você grita, e você sorri, você pede misericórdia, e você fica agoniado para que alguém fale alguma coisa. Ei, irmão, que Deus fique em silêncio.
Nessa situação que eu falei para você, que muitas vezes eu pensei em morte, às vezes eu saía da minha igreja, ia num culto lá, porque eu sabia que ali havia um profeta. Sabe o que acontecia, irmão? Naquele dia nem para ninguém o profeta falava nada, e eu estava crente que alguma coisa ia sair para mim ali. E a gente sai de um lugar e vai para outro, e a gente entra no meio de uma conversa, e está todo mundo conversando, e fala, nessa conversa Deus vai falar comigo, e você fica ali prestando atenção, e você fica prestando atenção no culto, aí você bota uma mensagem no YouTube, e nada fala ao seu coração, porque você está profundamente triste. Nessa situação que Deus está falando para a gente, queridos, uma das artimanhas que Satanás tem feito contra nós, sabe o que é? É colocar de uma forma menorizar o valor que Deus tem para as coisas dele. O cálice é muito importante para nós cristãos. O cálice, ele tem um valor muito grande para nós. Eu não sei porque isso deve ser só do tempo do Paulo e do Wilson, mas Milton Nascimento e Chico Buarque fizeram uma música. A música Cálice. Alguém lembra disso? Só os dois, né? E eu vou ler um trecho aqui para você entender o que eu vou falar. Preste atenção no que Milton Nascimento e Chico Buarque falam. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Agora preste atenção. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta? Mesmo calada a boca, resta o peito. Ou seja, mesmo que a boca não fale, o peito dói. Aí ele diz, silêncio na cidade não se escuta, porque é tanta confusão. Aí, preste atenção. Agora que está a chave da situação. Ele diz, melhor seria filho de outra realidade. Aliás, ele diz assim, ó, de que me vale ser filho da santa? É melhor que fosse filho de outra. O que me vale ser filho da santa? Era melhor que fosse filho da outra. Sabe o que ele está falando aqui? Nenhum valor aquela quem Deus escolheu. Nenhum valor ao próprio Cristo. Nenhum valor ao contexto que Deus preparou para que um filho dele viesse. E é isso que entra para nós nessa noite. Porque a música, depois você pode ler lá na sua casa, ela fala um monte de coisas. Menos do que o cálice é para nós cristãos. E nós entramos por essa questão, porque quando a gente fala, afasta de mim esse cálice, sabe o que a gente está falando? Ai, essa pessoa é ruim, afasta ela de mim, Senhor, como se fosse o cálice. Ah, mas eu estou vivendo um tempo tenebroso na minha parte financeira. Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, eu estou vivendo um tempo de tempestade na minha saúde. Senhor, afasta de mim esse cálice. Ah, Senhor, eu não sei o que fazer, está tão complexa a situação. Afasta de mim esse cálice. A gente tem entrado por essas questões da vida, quando na verdade não é isso que Deus quer falar para nós, todos nós nessa noite. O cálice está muito além das questões naturais da vida, e a gente atribui a vida como coisa ruim e o cálice. Está entendendo, irmão? Estou falando? Nós colocamos no cálice tudo que é ruim. É por isso que nós pegamos a frase de Jesus, afasta de mim esse cálice, para tudo que é ruim. Quando na verdade não é isso. E eu quero trazer para você esse contexto novo, que a Bíblia e aquilo para você aprender de fato, o que está por trás do afasta de mim esse cálice. Todos nós sabemos que Jesus se fez pecador por nós. Amém, queridos? Até aí. Todos nós fomos desgraçados no sentido da falta da graça de Deus. E quando Jesus foi à cruz, ele recebeu todo o pecado, toda a ira de Deus, toda a sua força, para que nele nós pudéssemos ser livres hoje.
A questão do cálice, aonde se aplica nessa questão toda aqui, é que quando Jesus diz, ai, afasta de mim esse cálice, ele não está dizendo daquilo que ele poderia beber, da coisa ruim como você tem falado, das situações que permeiam a sua vida, daquilo que tudo que você atribui de ruim, você às vezes costumeiramente fala, afasta de mim esse cálice, apontando para uma situação ruim. Não é isso que ele está falando. O maior ensinamento que Jesus está nos dando aqui é que nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa e aderindo àquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós somos gratos, Ricardo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós. Posso ouvir um amém, queridos? Ah, mas está difícil, seja grato. Ah, mas eu não vou conseguir. Seja grato, porque Ele vai te fortificar. Ah, eu não vejo saída. O Senhor é a tua luz. Ah, mas isso não tem jeito. Isso é morte certa. Isso não tem diagnóstico diferente. Ei, irmão, em nome de Jesus, eu quero ser o milagre do Senhor. O meu milagre já está em andamento. Parte dele já foi feita em nome de Jesus. E eu aqui não paro enquanto Deus falar assim. Não, eu vou te parar. Mas enquanto tiver força, energia, mesmo com dor, eu vou servir ao meu Senhor. Eu não vou voltar para trás. Eu vou seguir firme. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus tem feito, mesmo aos meus olhos, que eu acho ruim, eu sou grato ao Senhor. Já vim com dores para cá. Já vim com diagnóstico de câncer, bombardeando a minha cabeça. Você está com câncer, você está com câncer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Sabe o que eu fazia? Falava, Senhor, essa palavra me sentenciou, mas o que mais me deixa claro e mais satisfeito é saber que independente dessa sentença pelo homem, pelo meu organismo, eu sei que o meu Redentor vive e aquilo que Ele está em mim, Ele pode fazer um milagre daqui para lá. Eu sei que o Senhor pode transformar o meu corpo inteiro, eu sei que o Senhor pode transformar tudo aquilo que está dentro de mim. As orações dos justos têm muito efeito, irmão. Como eu já falei, tinha mais de 1,5 centímetro, e quando eu fui fazer o procedimento, tinha menos de 0,5 centímetro. Eu sei que a minha obra está por completar, amém, queridos, em nome de Jesus. Por que eu falaria para o Senhor, afasta de mim esse cálice? Se o Senhor está me permitindo passar por isso. Você sabe que uma das coisas que você precisa aprender, irmão, é que tudo que tem acontecido na sua vida, se você olhar para o Senhor, você vai entender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Da sua boca só pode sair duas coisas: amargura, reclamação, ou a glorificação ao nome daquele que pode todas as coisas. Em que lado você está? Dizendo para o Senhor, afasta de mim todo esse tempo, afasta de mim, eu não suporto, eu não quero, eu sou digno de passar por isso. Ai, Senhor, quem é Jesus para passar por isso? E Ele foi lá e Ele mesmo se deu para isso. Aí você tem uma dorzinha na ponta do pé, você não vem mais para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está bebendo desse cálice. Sabe por quê? O cálice aqui, ele não representa a bebida. O cálice aqui é quando Jesus diz para Deus, dizendo assim, afasta de mim esse cálice. Ele está dizendo, irmão, preste atenção no que eu vou falar. Ele está falando da separação dele com o Pai. Naquele momento da cruz, é como, a gente fala de uma forma figurativa, tá, irmão? Para você entender. É como se Deus tivesse feito assim para ele, ó. Cumpre o seu propósito, porque eu já não vou fazer mais nada. O cálice aqui não é a bebida. O cálice aqui é resultado de um pecado que foi imputado em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser livres hoje. E naquele tempo, Jesus estava recebendo toda a maldição da humanidade, todo o pecado da humanidade. E o pior de tudo não é só isso. O que agravou a vida de Jesus, e aí ele chegar a ponto de dizer assim, eu estou triste, sabe por quê? Porque havia uma separação dele
com o Pai. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Amém, queridos? Então ele tinha toda a condição de suportar aquilo facilmente, os nossos pecados, aquelas dores todas, tudo tranquilamente. Então ele chama os seus discípulos e vai orar, vamos orar comigo. E os discípulos dormem. E aí ele chama de novo, vamos orar comigo. E os discípulos ficam... Mas chega um momento que tudo isso, ele entendeu o propósito. E aqui é o que eu quero que você entenda. A sua boca pode estar reclamando muitas vezes de que nada acontece com você. Você insiste em orar, e Jesus lá no monte, como Jesus no monte orando, e as coisas não acontecem. Mas a oração, ela tem um efeito muito importante. Porque quanto mais você ora, mais perto de Deus você está. Quanto mais você ora, mais sensível à presença do Espírito Santo você está. Quanto mais oração você tem, mais do Senhor você recebe da sua graça. E por última vez, nessa última etapa, são 3 etapas de oração que Jesus faz ali no monte. Ele então entende que ele precisava passar por aquele momento. Você está brigando com Deus por algo que você precisa passar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Está fazendo sentido para você? Você está reclamando tanto das coisas que estão acontecendo com você? E você precisa passar. Porque na verdade, quando Jesus termina essa oração, é como se ele tivesse dito assim para o Senhor: Senhor, eu sei, não tenho como sair dessa. Eu mesmo vou fazer. Então eu me entrego para essa questão. Esse terceiro estágio que nós falamos é um estágio onde a angústia já não domina mais. Porque os seus olhos agora não estão fitos, olhando para as coisas que se levantaram contra você. Você agora está entendendo que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor vai te esperar do outro lado. O seu olhar já não está mais em dificuldade, não, pelo contrário, você agora está entendendo que a angústia já não domina mais você, pelo contrário, é a convicção e a fé que você vai passar por aquilo e Deus estará ao seu lado. Quando você passa por esse processo, você entende que agora o seu coração e seu desejo está submisso à vontade de Deus. Contudo, seja feita a sua vontade. Uma das coisas mais terríveis para nós, e principalmente para aqueles que têm a personalidade forte, é se render à vontade de uma outra pessoa. Sim ou não, irmão? Só o sincerão aí. Você tem uma personalidade forte, você tem ali o seu posicionamento, você não negocia nada com ninguém, você não está apto para escutar, você não abre seu coração, pelo menos para poder entender o que os outros falam, você não abre a sua mente para poder enxergar aquilo que está sendo trazido a você. Não, você fecha no seu contexto e fala assim: eu vou continuar aqui. E quando Deus está dizendo para você nesta noite: ei, para, escuta um pouco. Sabe por quê? Porque quando há submissão à vontade de Deus, Deus altera os processos da sua vida. A partir daquele momento, sabe o que Jesus fala? Ele não começa a reclamar mais para os discípulos. Está ruim, eu estou angustiado, eu vou morrer. Eu não sei o que vai acontecer. Jesus falando para os discípulos: não. Ele entende que agora a vida dele está nas mãos do Senhor. E ele não recua mais. Se eu quero te dar uma palavra para essa noite, mesmo em meio às dificuldades, não recue, continue no processo. Jesus falou assim: agora eu entendi. Muito embora eu não sinta a presença do Pai, o cálice que faz, que é o simbolismo da presença, o desligamento da presença do Senhor, agora sobre mim virá o pecado da humanidade. Eu sei, eu tenho que prosseguir. Eu tenho um alvo, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, e nesse propósito eu vou prosseguir. Nada vai me deter. Se tiver que fazer milagre,
Ele fará para que o processo seja cumprido. Amém, queridos? Quantos lembram da orelha que caiu lá do rapaz? Pedro era bom de mira, mas o cara também devia ter uma lapona, né? Pá! Orelha de um lado, sangue jorrando. E Jesus falou assim: você está maluco, rapaz? Não é para isso que eu vim, não. O reino de Deus não é dessa forma, não. Orelha, volta para lá. Puf, botou lá. Ficou melhor que a minha. Você precisa entender, irmão, que não é por força nem por violência. Você precisa se entregar à vontade do Espírito Santo de Deus, Paulo, para que a gente possa ter dele a força necessária para nunca recuar, sempre avançar. Eu me rendo à vontade de Deus. Jesus falou: eu me rendo à vontade do Pai. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando Jesus diz isso, então ele vá para a cruz. Só que para chegar à cruz você já sabe. Ele apanha, batem nele, arranca a pele dele, tira a moral dele, tira as roupas dele. Ele é ferido de todo quanto é forma. Mas uma das coisas que eu mais me preocupo com a gente, sabe o que é, irmão? É porque às vezes a gente é ferido. Mas o que mais dói em nós não são as feridas externas, são aquelas que dói aqui dentro. Enquanto Jesus estava passando, ele estava escutando: você não dizia que era rei? Mas você não curou? Mas não foi você que ressuscitou o seu melhor amigo? Mas não foi você que chorou quando ele morreu? E aí você, com todo o seu poder, foi lá e disse: Lázaro, vem meu amigo para fora. Mas não foi você que uma pessoa estava passando, pegou na orla das suas vestes e ela foi curada? Mas não foi você que um guarda chegou e falou assim: ei, você não precisa nem ir na minha casa, mas se você liberar uma palavra aqui, lá em casa vai estar tudo certo? Não foi você? E agora você está apanhando todo. Uma das coisas que mais marca a vida do cristão, sabe o que é, irmão? Às vezes não é a dificuldade financeira, não é, mas é aquilo que machuca dentro de você, que te coloca no chão, que coloca você como uma pessoa incapaz, e às vezes até de prosseguir. Mas eu creio que nessa noite não terão aqui desistentes, pelo contrário, terão pessoas que avançarão mesmo em meio às dificuldades. O que precisa ser feito, Jesus? Jesus está dizendo para você: caminhe. O cálice representa a separação do homem com Deus. É o desligamento da presença genuína de Deus sobre a vida de Jesus. E talvez você esteja vivendo exatamente um tempo assim, onde você não sente a presença de Deus, não arde mais dentro de você, as coisas não acontecem mais. Você bota o louvor e aquele louvor que falou tanto com você já não fala mais. Você lê a palavra e parece que o versículo some das suas vistas. Você vem a uma ministração dessa e você vê do seu lado pessoas se rendendo ao Senhor, e Deus falando às pessoas, e você está frio. Sabe o que é mais interessante? É que às vezes a gente aponta um caminho para as pessoas como pastor da igreja. E o caminho que a gente aponta é bíblico, tá, meu? Não é o meu achismo, é Bíblia, ok? Eu sempre procuro apresentar a Bíblia como um caminho. E as pessoas insistem em continuar bebendo do cálice. Ou seja, insistem em continuar vivendo uma vida separada do Senhor. Há tantos crentes assim. Há tantas pessoas dentro da igreja que vivem essa vida de separação, mesmo estando
dentro de um lugar físico como esse. Quando Jesus apanha, eu estou dizendo para você, irmão, que você também vai apanhar. Amém ou não? Não, pastor, pelo amor de Deus. Você já está apanhando e não está nem sabendo. A vida já está te batendo e você não está nem vendo. A grande questão é que você está habituado com as coisas que a vida está te trazendo. Agora, deixar o pecado, deixar a separação de Deus, que é onde está o pecado, isso dói, irmão. Sabia disso? Porque você vai ter que deixar costumes que te prendem a viver uma vida longe do Senhor. Você vai ter que deixar de lado costumes que você tem, que são aquilo que você se alimenta do vinho, aliás, do cálice. E isso tudo vai doer em você, não tem jeito, não tem outro processo, vai doer. Você vai ter que deixar as práticas erradas que você tem, porque isso é que está te afastando do Senhor. Você vai ter que deixar o seu orgulho de lado para poder se fazer uma pessoa entregue à cruz de Cristo. Para você ser crucificado lá como o Senhor foi, dizendo assim: eu estou morrendo para mim mesmo, e agora o que está vivendo em mim é Cristo Jesus. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E isso tudo passa por um processo de dor, sabe por quê? Porque você está habituado a viver bebendo do cálice que Jesus não quer que você beba. Lembrando, o cálice é a separação da presença de Deus no homem. O que mais doeu em Jesus não foi as batidas, não foi aquilo que mais falaram para ele. O que mais doeu para ele foi a ausência de Deus na vida dele naquele momento. Só que havia um propósito, como há para nós nessa noite. Qual é o propósito, pastor? O propósito é de você ser firme e convicto para vencer o pecado e as situações, para que o Senhor venha sobre você. Tem um texto aí, Valério, que eu quero que você abra para mim, que eu quero ler com eles. Salmo 23, Salmo 32, versículo 3. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Você sabe que isso é literal, irmão? Você sabe que tem muitas pessoas, principalmente doentes na alma, porque não confessam o seu pecado? Você sabe que tem pessoas hoje que estão vivendo, bebendo desse cálice o tempo todo, porque preferem ter uma vida separada do Senhor, ao invés de dizer para Ele: Senhor, eu quero confessar. Eu quero colocar meu joelho no chão, eu quero abrir meu coração, eu quero falar para o Senhor: Senhor, eu errei naquele tempo, eu errei assim, assim, assado. Senhor, traz a sua vida para mim de novo. Sabe por quê? Porque o que eu mais quero é viver uma vida de excelência e abundância sobre mim. Enquanto eu calei, os meus ossos secaram. Talvez hoje você esteja pensando: mas é uma doença patológica. Sim, irmão, é doença patológica. Mas a doença da alma, a doença do pecado, ela transmite para o efeito patológico, para o corpo. Quantos estão de fato afim, irmão? De verdade, assim, olha, seja honesto com você, tá bem? Não é comigo não. Mas quantos estão com vontade de confessar ao Senhor para mudar de vida? Eu estou afim. Sabe por quê? Porque eu não quero viver bebendo do cálice, na separação de Deus comigo. Eu quero ter uma vida nova, através daquilo que Deus pode fazer. Sabe como que a gente pode acabar com isso? Me pergunte como. Como, pastor? Fala aí, só para a gente interagir aqui um pouquinho. Muito bem, vocês estão bons, legalzinhos, né? Unidos. Fazendo como Jesus fez. Se entregar para a cruz. Quando ele vai para a cruz, as pessoas falam um monte de coisa para ele. Mas uma coisa é certa, na cruz ele estava dizendo assim: apesar de eu ser Deus, Filho de Deus, apesar de todo o poder estar em minhas mãos, eu me entrego
em benefício do próximo. Há uma frase, Cristo, que diz assim: a cruz não é sobre morte, é sobre uma nova vida. A cruz, por mais que ela possa parecer, Pai, sobre a morte de Cristo, de uma forma horrível, não era isso que ele estava projetando naquele lugar. Porque o objetivo dele era trazer uma nova vida para cada um de nós. O que Deus quer fazer conosco nessa noite, sabe o que quer, irmão? É fazer com que você, mesmo não querendo, você passe por essa vida do cálice. E nessa vida com o cálice, você falar para o Senhor: Senhor, pela minha obediência, eu quero viver uma vida diferente. Pela minha obediência, eu quero vinho novo em mim. Sabe, queridos, o cálice é pesado, mas necessário. Mas o cálice, ele te leva até a cruz, para que na cruz você possa te entregar todo o seu ser para o Senhor. Feche seus olhos, eu quero falar um pouquinho com você. Na cruz, Cristo pensou em mim e em você. Agora aqui imagina comigo, Cristo na cruz lá. Leva sua mente para uma cena da cruz. As pessoas gritando aos pés de Jesus, dizendo para ele que ele não é nada. O pecado recaindo sobre ele e ele sentindo o peso do pecado. E ele pensando consigo assim: eu preciso ir até o fim. E ele falando para mim, para você assim: eu estou fazendo por conta da sua vida, Marcelo. Eu estou fazendo por conta da vida das pessoas que estão lá na Carisma. Eu estou fazendo isso tudo porque eu sei que vocês não dariam conta. Então eu estou fazendo isso no lugar de vocês. Eu fico imaginando Jesus sofrendo tudo aquilo. Sabe o que ele fez? Ele não abriu a boca para reclamar. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: pare de reclamar da sua vida. Porque a morte da cruz era para você. E você não aguentaria a primeira pedrada que alguém te desse. Você não aguentaria a primeira ofensa que alguém fizesse a você. Você não aguentaria a primeira chicotada que arrancou carnes do próprio corpo de Cristo. E hoje ele está lá, imagina ele lá, na cruz, derramando o seu sangue por mim e por você, dizendo: ei, eu tenho mais amor do que você possa imaginar. Eu tenho mais amor do que você possa imaginar. Se eu fosse você, irmão, carinhosamente eu falava assim para o Jesus: Jesus, eu quero me confessar nessa noite. Eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu preciso da tua restauração, Senhor, nessa noite. Reconstrua em mim algo espiritual. Agora é necessário você dizer para o Senhor: sabe o que você precisa falar? Contudo, seja feita a sua vontade. Contudo, seja feita a sua vontade. Contudo, seja feita a sua vontade. Não é a minha vontade, não é o meu querer, não são as minhas necessidades, mas a tua vontade. Pai, que seja feita a sua vontade. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que Jesus então expirou e deu seu último fôlego de vida, dizendo assim: está consumado. Essa palavra tem um poder muito grande para você nessa noite, porque você está morrendo do velho homem para ressurgir um novo homem, uma nova mulher.
trazida agora pelo Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo assim para você, à medida que você confessar, à medida que você falar, que seja feita a vontade do Pai, assim será na sua vida, em nome de Jesus.